Olá, filhotas! E o vídeo de hoje vai ser o Draw My Life, que em inglês, em português, significa desenhando a minha vida. Eu não desenho muito bem, vocês vão perceber, mas ficou engraçado, como sempre. Essa é a corujinha que eu botei um molde por baixo, porque eu não ia conseguir desenhar a coruja do canal. Então vamos lá ver o que eu aprontei. Então vamos do começo. Papai e mamãe se conheceram num clube quando meu pai foi dar aquele mergulho olímpico na piscina do Clube Comercial de Pilares, chamado CCIP. Foi no Carnaval de 74. Minha mãe ficou logo gamada no papai. Então, um ano depois, meus pais se casaram e tiveram meu irmão. Em 77, meu irmão nasceu. Em 76, o meu irmão nasceu. E um ano depois, minha mãe engravidou de novo. Sendo que ela queria muito ter uma filha menina. Então, ela foi numa igreja e fez uma promessa para Santa Terezinha, que se tivesse uma menina, queria colocar o nome de Teresa. Sendo que meu pai queria que meu nome fosse Cristina. Então ficou Teresa Cristina. Minha mãe se chama Teresa e a minha bisavó, por parte de mãe, também se chama Teresa. Muita Teresa. Acho que foi aí que surgiu a minha fase bipolar. Teresa Cristina, 2 nomes, 2 personalidades. Ai... Algumas pessoas me chamavam de Teresa e outras de Cristina. Ou seja, no trabalho, na escola, na rua, eu era Teresa. E só em casa eu era Cristina, porque já tinha 2 Teresa, né? Eram 3 Teresas. Então, eu acho que já era bipolar nessa fase. Mas para dar aquela bronca, papai e mamãe sempre chamavam Teresa Cristina! Sempre para dar bronca eram os 2 nomes. Então, quando a gente era pequeno, a gente ficava com o meu vovô e com a minha vovó. Só que eles eram já bem doentes, a minha avó era diabética e não fazia dieta e também bipolar. Ela chegou até a tomar choque. E quando ela fez 50 anos, ela faleceu. Foi morar com as estrelas. Um ano depois, o meu vovô, aos 64 anos, também faleceu, efizema pulmonar. Ele era muito magrinho e fumava muito, então ele faleceu. Eu tinha 3 aninhos e o meu irmão tinha 4 aninhos. Não tenho muitas lembranças deles. O que eu lembro é que meu avô sempre me buscava na escola e me levava balas de Juquinha. Nessa fase a gente já ficava na creche, porque eles eram muito idosos, já bem debilitados, não podia ficar com a gente o dia inteiro. Então eu e meu irmão, a gente ficava na creche já nessa fase. Eu tenho boas lembranças da creche, que eu brincava muito. Mas eu tinha medo de ficar sozinha e minha mãe não me buscar. Foi então que, quando os meus avós faleceram, papai e mamãe trouxeram uma babá de Minas para cuidar da gente. Nossa babá, Aparecida, que ficou com a gente durante uns 6 anos. Por causa dela, tinha uma criança que me mordia e ela ia morder a criança de volta. Ela era muito boa. Por causa dela, eu só passei a comer sozinha depois de 6 anos de idade. Ela dava comida na minha boca. Eu sempre fui um bebê chorão. Eu chorava muito, que minha mãe conta. De madrugada, eu não esperava a mamadeira ficar pronta, eu abri o berreiro. E eu me lembro também, quando minha mãe saía para trabalhar, eu segurava na grade do portão e chorava muito, fazia o maior berreiro. Isso foi muito triste, até hoje me lembro disso. Sempre antes de ir trabalhar, minha mãe sentava no sofá no meio
e dava mamadeira gelada para eu e meu irmão de Nescau. Isso também é uma lembrança que eu tenho bem viva na minha memória. Aí, depois do mamar, claro, esse é o meu irmão. O meu irmão, ele desenha tão bem, pena que ele não pôde fazer isso pra mim. O meu irmão era um pimentinha, gente, quando era criança. Ele usava óculos, o óculos dele tinha uma mola atrás da orelha para não cair. Porque ele vivia quebrando óculos. Ele era muito, muito levado, muito mesmo. Mas nós sempre fomos best friends. Meu irmão brigava comigo, batia em mim, eu corria atrás dele, batia nele, mas sempre fomos muito unidos. Meu irmão foi sempre meu best friend, meu companheiro de todas as brincadeiras de infância. I love you, brother. Ele sempre me chamou de Maninha e conforme fomos crescendo, abreviou para Nina e eu chamo ele de Nino. Por conta dele ser assim bem levadinho, depois da nossa primeira babá, que ficou 6 anos com a gente, começou a saga. Vieram várias babás. Tadinha, minha mãe trabalhava fora, ela passou um dobrado. Meus pais eram funcionários públicos e trabalhavam fora. Então, a minha mãe sempre tinha que ter babá. Tivemos milhões de centenas de babás. Cada semana era uma nova. Então, o que acontecia? Quando a babá às vezes ia embora no meio do nada, a minha mãe ligava do trabalho e falava: a próxima babá que for embora, eu vou botar vocês no colégio interno. Aí, gente, eu tinha uma imaginação do que era o colégio interno. Pra mim era a cadeia, né? Pra mim, na minha cabeça de criança, eu achava que era a cadeia. Mas pro meu irmão nada funcionava, porque ele continuava fazendo bagunça. E cada dia as empregadas, as babás não davam conta e não conseguiam suportar o meu irmão. Aí o que acontecia? Quando a babá ia embora no dia seguinte a gente tinha que ir pro trabalho da minha mãe. Eu amava brincar no trabalho da minha mãe. Ia eu e meu irmão. Ai, gente, era muito gostoso. Minha mãe trabalhava na Embratel, era secretária. E a gente sempre ficava. Já tinha computador naquela época. Era muito legal. Então a gente foi crescendo e a gente sempre morou em vilas, né? Fomos crescendo e quando fiz 10 anos e meu irmão 11, passamos a ficar sozinho. Ficar sozinho em casa. A gente morava numa vila e os vizinhos tinham o telefone da minha mãe e minha mãe todo dia ligava para os vizinhos para saber o que estava acontecendo. Nessa época, eu tinha pavor de andar de ônibus, porque os ônibus faziam uma curva que parecia que ia cair. E eu tinha que sempre ir no dentista uma vez por semana, porque eu usava aparelho, o meu irmão que me levava. Então, o telefone era o melhor amigo da minha família. Porque eu sempre ligava para minha mãe para falar: mãe, o meu irmão tá batendo em mim, mãe, E pontualmente, quando minha mãe chegava no trabalho, ela ligava na hora do almoço, quando estava vindo embora. Então, nessa fase, a gente, de vez em quando não tinha babá, a gente ia para casa da avó, da minha tia-avó Lourdes e da minha avó Luzia, por parte de pai. Aí ia alternando, né? Algum dia a gente ia para uma casa de um, para casa de outro, e ia por aí a gente ia brincando, se divertindo. Nós nos mudamos de casa, acreditem se quiser, 6 vezes. Nasci na Abolição, depois fui morar na mesma rua, depois se mudamos para uma outra rua, na mesma rua fomos para uma outra vila, fomos morar em Pilares pela 5ª vez e pela 6ª vez nós voltamos para a mesma rua que já tínhamos morado. Foi então que mamãe e papai conseguiram comprar uma casa e nós estamos nela até hoje. Nós estudamos de 5ª até a 8ª série numa mesma escola municipal chamada Escola Municipal Bolívar. Lá nós tínhamos muitos amigos, passamos toda a nossa infância e pré-adolescência lá, foi muito bom. Só que o meu irmão não gostava muito de estudar. Enquanto eu estava estudando, fazendo curso de inglês e datilografia, ele estava soltando pipa e jogando bola.
Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar e lá vem a saga dos empregos. Escuta que a história é grande. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar como telefonista internacional na Embratel. Fiz alguns contratos temporários. Então, depois fui trabalhar como recepcionista na empresa Sky. Fiquei, acho que 1 ano lá. Aí saí. Fui ser telefonista numa agência de viagens, muito legal. Foi quando eu andei de avião pela primeira vez na TAM. Aí eu voltei para a Embratel e fiquei mais 3 anos. Foi quando eu entrei para a faculdade e fiz psicologia. Depois de já formada, eu não conseguia trabalho em psicologia, então fui ser secretária. Sim, fui ser secretária. Então, começou a nova saga de secretária. Também tive um período que fui caixa num salão de beleza. Aí depois voltei a ser secretária, aí já numa indústria. Também fui secretária numa empresa de tratamento de água. Também fui secretária numa empresa que terceirizava a mão de obra. Aí, finalmente, eu consegui trabalhar como psicóloga num abrigo de crianças. Lá eu fiquei por 1 ano. Nesse mesmo período, eu consegui abrir o meu consultório de psicologia. Então, eu ficava no abrigo e no meu consultório. Depois, resolvi ir para o RH. Trabalhei alguns meses de graça. Gente, também fiz estágio numa delegacia de polícia enquanto estava na faculdade. Até que agora eu me tornei youtuber. E meu futuro, só Deus sabe, né? Bom, eu já estava achando que eu não ia mais casar, que eu já estava com 35 anos e ia ficar apatia. Eis que surge o meu príncipe encantado. Conheci o meu marido na igreja e nos casamos em 1 ano. Com 36 anos eu me casei. 1 mês depois de me casar, nós resolvemos morar com a minha família, porque o aluguel estava muito caro. Então resolvemos fazer um puxadinho na casa da minha mãe e morar com o meu pai e minha mãe. Então fomos morar com meu pai e minha mãe. 1 mês depois de casados, esse é o Freud, o meu Fiat Uno que eu amo. Esse é o nosso puxadinho na casa da minha mãe. Então, 1 mês depois de casados, eu engravidei da minha filhota Sara. Fui mãe aos 37 anos. Foi o dia mais feliz da minha vida, vocês já sabem. Então, quando a Sara era bebezinha, mesmo quando eu estava grávida, eu começava a assistir muito o YouTube para saber das coisas, amamentação, várias coisas. Aí eu comecei, estava em casa, licença maternidade, comecei os preparativos da festa de 1 aninho da Sara. Então eu resolvi, acho que eu vou filmar esses preparativos e vou botar no YouTube. E foi assim que surgiu o canal The Mãe Coruja no YouTube, que hoje nós temos 700 inscritos. Mas eu já estou sonhando com os meus 1000 inscritos no canal, 100 mil inscritos. Quem sabe, gente, 1 milhão de inscritos, não é? Então, gente, desculpem-me, porque eu desenho muito mal. Um pouquinho da minha história. Quem gostou, dá um like aí pra mim, curte, por favor. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo da Mãe Coruja! Até o próximo vídeo. Tchau!